Fala, galerinha! Começando mais um VRJ Cast, a 01 da cidade, hein? E hoje temos a presença do nosso amigo cliente, Rodolfo Mauro, jurista especializado em direito do consumidor. Nesse bate-papo vamos abordar vários assuntos que os clientes têm dúvida. Quais os direitos e os deveres dos clientes e nós, lojista também. Bom dia, Rodolfo, é um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, meu amigo Roger. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Já vai fazer quase um ano que eu comprei o carro com você e ainda assim você lembrou daquele nosso bate-papo que a gente teve sobre direito do consumidor. E bora que a gente vai esclarecer todas as dúvidas que são importantes, porque ambos os lados têm deveres e direitos. Isso, porque muitos acham que só lojista tem dever, né? Não, cliente também. Tem, né? E é um prazer ter você mais uma vez com a gente. Não, eu que agradeço. Rodolfo, quais são os principais direitos que os clientes têm ao comprar um carro usado em uma garagem? O primeiro ponto antes de comprar o carro na garagem é você perguntar sobre garantia. Por quê? Existem dois tipos de garantia que o Código de Defesa do Consumidor aborda, que são os dos bens duráveis e dos bens não duráveis. Os dos bens duráveis, que no caso são os carros, são de 90 dias. Os não duráveis, que são alimentos, são 30 dias. E o que o cliente precisa saber na hora de comprar o carro é testar o próprio vendedor da loja ao perguntar da garantia. Por quê? Existem lojas que vendem automóveis que vêm com a seguinte mentira, e que eu já esclareço aqui, que isso não está previsto no Código de Defesa do Consumidor, que é: a loja só cobre motor, câmbio ou 10 mil quilômetros rodados, o que vier primeiro. E isso não existe. A loja, entre 90 dias, tem que cobrir qualquer tipo de pane, seja elétrica, freio, motor, câmbio. Essa questão de 10 mil quilômetros rodados, não sei de onde inventaram isso, mas foi uma moda que começaram a falar. Mas o dever do cliente é saber realmente, primeiro, como o vendedor se expressa para ele. Se o vendedor da loja já chegar falando, a garantia funciona como motor, câmbio e 10 mil quilômetros rodados, você não compra lá, que não é de confiança. Isso, né? São mitos que eles vão inventando, né, para tentar tirar o seu da reta. Os deveres, vamos dizer o português, o seu da reta. Mas também os clientes também, eles também têm obrigação, né? Zelar pelo bem. Se ele fazer as revisões certinho, tudo. Porque se deixar, acontecer algum erro por coerência da pessoa, a pessoa não fazer, isso também a loja também tem direito também, né? Eu vou te dar um exemplo um pouco dramático aqui, mas é só para que todo mundo entenda. O cliente comprou o carro na sua garagem. Ele sai da sua loja, bate na rotatória. Você não tem culpa nenhuma. A culpa é do cliente. Então, se ele vier logo depois que bateu na rotatória na sua loja e falar, eu vim aqui, minha garantia, não, isso não existe. Aí a culpa é do cliente mesmo. E nós, lojistas, passamos por cada situação, né? Vendemos uma moto, depois de um mês furou o pneu, ela queria garantia. Então, são coisas, né? Que a pessoa, uma lâmpada que queimou, são coisas fúteis, né? Vamos dizer assim, que a pessoa pode sanar. E existe diferença entre comprar um veículo, uma pessoa física, uma concessionária ou uma garagem, a pessoa tem alguma diferença? Também? Não, diferença não. Na questão de garantia, não. São os 90 dias normais. A única coisa que a gente pode dizer que existe uma diferença é que vocês, lojistas, têm os seus mecânicos de confiança para levar o carro que quebrou. Já a pessoa física que vende pela internet, por exemplo, assim, não tem, aí cabe um acordo entre os dois. Porque o Código de Defesa do Consumidor ele foi criado nos anos 90 justamente para zelar a relação de consumo. Porque era muito comum o seguinte, a parte mais fraca da relação de uma loja e de um cliente, quem que é? O cliente. Então, por exemplo, o código foi criado justamente para proteger o cliente, mas não tirar os deveres dele também de cumprir. Então, essa diferença que você diz não existe, porque a garantia é a mesma, 90 dias. Tá? Então, a pessoa que vendeu o seu carro, vamos lá, você pegou o seu carro e vendeu o seu carro, você é obrigado também a dar garantia? Sou. Então, todo mundo que vende o bens, ele é obrigado. Mesmo que ele não esteja no ramo? Não, a garantia é a mesma. Você é obrigado a dar essa garantia. Por quê?
Existe um termo no Código de Defesa que chama vício oculto. E o que é o vício oculto? É aquele vício que, às vezes, você, no olhar, não vê. É diferente quando apita aqui no painel que está faltando óleo, água. Vício oculto é aquele vício que, por exemplo, tem uma correia solta ou para soltar ou velha, e isso é um vício oculto. E aí, quando a pessoa física vai vender o carro para outra pessoa, às vezes nem ele sabe. Só que se acontecer, a garantia é de quem vendeu. E aí vai ser um acordo. Ó, qual mecânico você quer levar? Eu tenho esse. Ou os dois apresentam um mecânico, e aí os dois fazem um laudo. Ó, é a mesma coisa? É, não é? Aí diverge. Tenta chegar num acordo, ambas as partes. Porque antigamente, antes do código, o que acontecia? Todo mundo ia para a justiça civil. Só que aí o código foi criado justamente para sanar. O código é um livrinho pequenininho, mas que tem um monte de lei que zela por mim, que sou cliente também, e você que é lojista e também é cliente de um monte de lugar. De supermercado, de loja de venda de celular. Então, assim, você é lojista e cliente ao mesmo tempo. Sim, e sim. Eu sou cliente, só não sou lojista, mas... A gente tem base, eu assisto muito o Celso Russomano, até uma dúvida também, que lá ele falou o seguinte, que no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala o quê? Que a garantia ela é estendida àquele que vende ou que vive do comércio de veículo. Então, vamos pôr, o Rodolfo, jurista, advogado, ele não vive do comércio. Então, se ele vende o carro dele, ele também é obrigado a dar garantia de 90 dias também. Não, ele é. Então, todo mundo isso. Garantia sobre vícios ocultos, igual eu falei, e sobre alguma pane elétrica e tudo, que não foi informado. Porque o pior de tudo, Roger, nessa relação de consumo, é a falta de diálogo. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu vou na tua loja, quero comprar um carro. Eu pergunto, qual é a origem desse carro? Aí você me inventa, que não foi o caso, que você foi muito honesto comigo e foi por isso que eu comprei. Falou, ó, esse carro veio com problema, a gente levou na retífica, mas tá tudo certo agora. E realmente, não deu nenhum problema. Passou 90 dias, eu te ligava falando, ó, Roger, porque, só para vocês entenderem, como foi meu primeiro carro, eu tinha dúvida de quem nunca teve um carro na vida. E o Roger, ele, muito simpático, sempre muito humilde, falou assim, ó, esse carro passou pela retífica, mas tá tudo certo, ainda tá no prazo de garantia caso dá problema. Então, assim, a garantia, ela existe independente se é de lojista ou de pessoa física. Isso, muito bom também, né? Porque a pessoa acha que vende o carro, ela é isenta de qualquer problema, né? Não. Quais garantias a garagem é obrigada a oferecer para um veículo usado? Eu vou vender um carro para o Rodolfo. Quais garantias eu tenho que oferecer a você? Primeiro de tudo, garantia de 90 dias... completa e total. Tirar da cabeça disso de só motor, câmbio e 10 mil quilômetros rodados, o que vier primeiro. Você não pode me oferecer isso, que isso daí nem está em legislação. Isso foi uma invenção de vocês, lojistas, não de você especificamente. Mas você tem que ser claro para o cliente, ó, esse carro passou por uma vistoria cautelar antes de vir para você, e aqui está o laudo cautelar, você tem que apresentar para a pessoa, você tem que falar para ela que esse carro ele já teve algum problema anterior, para que se acontecer no prazo de 90 dias, você como lojista sanar esse problema e deixar claro para ele também o seguinte, você tem 90 dias, caso der algum problema, e eu tenho até 30 dias para resolver. Porque passando para o 31º dia, se o cliente tiver essa informação, você é obrigado a devolver o dinheiro monetariamente corrigido pela inflação ou trocar o carro pelo mesmo valor. E aí vocês vão entrar em comum acordo. Chegar que fique bom para ambas as partes. Que fique bom para ambas as partes, igual o Celso fala. Mas vamos lá. Aí o cliente pegou o carro, daí 30 dias ele passa o carro num buraco e estoura o amortecedor. Aí ele vai lá na loja reclamar que estourou o amortecedor. Mas aí, foi um problema causado por ele. Eu sou obrigado a dar garantia? Depende. Se você foi explícito na hora que você vendeu o carro de que tudo estava correto, de que tudo estava revisado, não. Porque 90% dos clientes que vai na loja, vamos dizer 90%, eles têm os mecânicos dele próprio. E todos
esses 90%, gosta de pegar o carro e levar no mecânico, para o mecânico dar uma olhada. Então, 90% passa pelo crivo do mecânico deles, certo? Porque existe um mau uso. Aconteceu um caso com a gente, como eu estava explicando para você agora nos bastidores, uma cliente ligou para mim e falou assim, Roger, o carro parece que está dando uma falhada. Mandei ela parar, ela continuou. Ela deixou ferver o carro. Por quê? Ela parou no posto para abastecer e mandou o frentista dar uma olhada. O frentista foi, colocou água, óleo e esqueceu de fechar o reservatório d'água. Aí. Certo? E ela entrou em contato, inclusive o advogado dela, mas a hora que ela explicou o que aconteceu para o advogado, ele se retratou com a gente. Falou, não, peraí. Então, eu não estava sabendo. E só tem uma retífica aqui que ela é autorizada pela justiça para dar o laudo. Levamos, pagamos e foi provado que foi por mau uso. Só que como ela é cliente, já comprou vários carros comigo, chegamos num acordo e a gente da loja pagamos metade do conserto para ela, que não era obrigação da gente. Então, tem que ver muita situação que acontece com os clientes. Existe tantos clientes bons como ruins, existem lojistas bons, ruins, né, vamos dizer assim, só que tem muitos clientes também que tentam aproveitar, como também tem lojista que tenta, né? Eu vou falar aqui num termo jurídico, mas eu explico o que significa. Se chama litigância de má-fé. O que acontece? A pessoa, sabendo que ela está errada, ela quer dar o famoso golpe e querer estar certa. E por ela saber que um lojista, principalmente até por conta que é mostrado muito na televisão, o direito do consumidor, e é importante ressaltar porque muitas pessoas não conhecem seus próprios direitos, usa da litigância de má-fé, que nada mais é da maldade, para querer culpar vocês. Isso que você fez de ainda pagar, eu te dou meus parabéns aqui publicamente, porque você não era obrigado. Muito pelo contrário. Porque se foi por mau uso não é problema de você. É a mesma coisa que eu sair com o meu carro aqui, que eu comprei de vocês, vai fazer 1 ano, sair, bater aqui e falar, ó, Roger, o que você falou que não tinha o problema aqui, agora o problema é... Não é assim. Isso. Tanto que eu tive um problema no câmbio, eu te liguei, lembra? Isso. E já tinha passado os 3 meses e você me indicou um mecânico de confiança. Com certeza. Então, assim, a parceria, né, que se torna. Só que o mais importante entre uma relação de consumo, entre venda e compra, é o diálogo. Você, como vendedor, para até amenizar o seu lado, explique tudo, a origem do carro. Esse carro veio com problema? Não. Sim. Arrumou? Sim. Não. Porque senão, qualquer coisinha que acontece, vão culpar a loja. E aí também, se toda vez culpar a loja, você, por ser uma pessoa que eu te conheço, você vai querer resolver. Só que aí também você pode entrar num prejuízo que também não te compete. Tem até um professor meu, né, que eu falo que foi um professor, o Caio, que era o gerente da antiga Shop Veículos, ele falou, e é verdade, não existe nada que você faz certo terminar errado. Não. Então, numa venda, tudo que começou certo, ele vai terminar certo. E o que começa errado, termina errado. Isso é verdade. Como o cliente pode se proteger de fraudes ou problemas com quilometragem adulterada? Isso é uma coisa muito que a pessoa chega lá, vê um carro, porque ficou, né, esse mito aí. Mas essa quilometragem é original? Essa quilometragem foi mexida? Eles têm essas dúvidas, né? E hoje, eu vejo muito também no Celso, que hoje é crime. É muito pesado. Crime com pena de detenção. Isso. Inclusive, tem até lojista que teve que pagar 10 mil de fiança para sair, por causa que foi provado que ele adulterou um carro. Tá? Adulterou o carro. Como é que a pessoa... Tem algum meio da pessoa se proteger? Tem. Primeiro, levando um mecânico de confiança que entenda do assunto. Porque, vamos supor, você comprar um Celta e dizer que ele só tem 230 km rodados, você já sabe que tem alguma coisa errada ali. Agora, você entrar em contato com o dono de quem era o veículo, é importante. Porque ele vai falar, eu entreguei o carro pro Roger com essa quilometragem. Só que se tá com essa quilometragem agora, foi adulterada. E aí entra no artigo 66, que diz o seguinte: afirmação falsa e enganosa. Detenção 3 meses a 1 ano
e pena de multa. E a multa, não acha que é baratinha, não. Pode chegar até R$2 milhões, a depender do faturamento da loja. É em cima do faturamento. Em cima do faturamento. Por isso que é bom dar certo. É óbvio. Falar a verdade, né? Nada como ser transparente. E aqui eu volto a ressaltar, você viu que estava na minha cara quando eu fui comprar com você, que era o meu primeiro carro. E você foi lá, me apresentou o laudo cautelar, explicou tudo, fez tudo certinho. E eu não sei se você percebeu, mas eu fiquei te testando na parte da garantia. Porque se você me falasse que era só motor e câmbio ou 10 mil quilômetros rodados, o que vier primeiro, eu não tinha comprado com você. Só que aí eu acho que você também percebeu que eu entendia do assunto e fez tudo corretamente. Mas tem que fazer. E mesmo que eu não soubesse do assunto, por eu ser jurista e especializado nisso, tem que fazer para todo mundo. E o diálogo é o melhor remédio para evitar conflito. Nós, lojistas, a melhor propaganda hoje é o boca a boca, né? Exatamente. Porque sempre existe a indicação. Outra pergunta frequente. Se o carro apresentar defeitos após a compra, quais são os direitos do cliente e como ele deve proceder? Bom, se apresentar defeitos após a compra dentro dos 90 dias, cabe ele levar o carro à concessionária ou à loja que vendeu o carro ou a pessoa física e falar, aconteceu, vou dar um exemplo, tá? Aconteceu uma pane elétrica aqui. Você, como lojista, tem 30 dias para sanar o problema. Se não sanar o problema, você é obrigado, dentro desses até 30 dias, a devolver o dinheiro monetariamente atualizado pela inflação ou dar um veículo referente ao mesmo valor. Agora, o que também pode acontecer e que é muito frequente é fazer afirmação falsa enganosa. E qual que é o problema disso? Meu carro deu pane elétrica. Você é obrigado a me dar um prazo de garantia de quando ele vai ficar pronto. Porque se você me fala que vai ficar pronto em 15 dias, chega a 29 dias, não está pronto, chega no 30º dia, não está pronto, tua credibilidade vai lá para baixo. E é uma coisa importante ressaltar o seguinte, ele levou dentro dos 90 dias. Não vai sobrar 60 dias de garantia, vai se renovar esses 90 dias. Então, vai renovando os 90 dias até que sane todos os problemas. Então, assim, ele me levou com 30 dias de uso. Tá dentro da garantia dos 90? Tá. Então, agora quer dizer, então, que ele só tem 60? Não. Ele tem mais 90 dias. Não caduca. Os 90 dias em cima daquele problema que foi sanado ou do veículo inteiro? Não, do veículo inteiro. Porque o veículo inteiro é igual eu falei no começo. Você tem que sanar todos os problemas, inclusive os vícios ocultos que no laudo cautelar ou o seu mecânico de confiança não vê. Porque vício oculto dentro de carro é normal. E o que seria um vício oculto? Uma correia que está um pouco solta e aí acha que vai durar e não dura. Então, algum problema no amortecedor que a olho nu não consegue ver. Então, essa garantia é renovada para o carro todo, não só pelo serviço prestado. Certo. Tá? Entendi. Mas então, o cliente foi lá, ele deu um defeito no carro, eu sou obrigado a sanar. E se o cliente for no mecânico dele, fazer o serviço e vir com a nota sem me comunicar, eu sou obrigado a pagar? Se foi te comunicado antes e você aceitou, sim. Não aceitei. Foi lá, deu um problema aqui, eu fui no meu mecânico, Roger, eu fiz o serviço aqui, tá a nota que eu gastei. Mas você não me comunicou, eu sou obrigado a pagar? Tudo no Código do Consumidor, tudo depende. Se ele não te comunicou, fez por conta própria, você não é obrigado. Mas se foi falado assim pra você, Roger, eu vou levar no mecânico meu de confiança pra ele ver e toque a nota, você não é obrigado a pagar. Então, o mais importante, eu repito, é o diálogo, é a transparência. Roger, deu problema? Tô te levando aí. Você resolve. Isso. Entendeu? Porque até o Celso tem uma parte de um carro que ele vendeu lá. A gente fala muito porque, segundo o próprio ele mesmo, 90% do Código de Defesa do Consumidor foi criado por ele, né? Sim, é verdade. Muitos clientes, eles acham, tipo, eu quero fazer o serviço no meu mecânico. Não. Quando o serviço, a partir do momento que ele levou o carro no mecânico dele, sem meu consentimento e fez o serviço, ele perde a garantia.
Só que é importante ressaltar o seguinte, o que não é vedado em termos jurídicos significa proibido. É quando ele for comprar o carro, ele levar o mecânico junto. Não, isso, a gente até prefere que isso tira toda a dúvida, tanto da minha e da dele. Quando a gente vai comprar um carro, pegar na troca, a gente leva o nosso mecânico. O nosso mecânico fala, esse carro tem um problema. Eu falo para o cliente, se ele tem um mecânico de confiança, que ele leve, tipo assim, para confrontar o que o meu mecânico está falando, para ver que a gente fala a verdade. Exatamente. Certo? Porque assim, a pessoa vai lá, ela acha que comprou um carro aqui, deu um problema, eu quero levar no meu mecânico. Ela leva no mecânico, faz o serviço. Até o Celso falou nos bastidores que para cliente que não, a partir do momento que ela levou, sem um consentimento do lojista, sem ter comunicado ele formalmente, o WhatsApp, ou por mensagem, o que seja, que prove que ela comunicou ele, ela perde a garantia dos 90 dias. Porque aí a garantia passa a ser do mecânico. Isso. Entendeu? Ela perde, né? Exatamente. A gente fala, entendeu? Quais são as obrigações da garagem e quais são as obrigações do cliente quando eles compram um carro? As obrigações da garagem é uma coisa simples que poucas fazem, que é falar a verdade. A obrigação do consumidor é ter o bom uso do carro e não culpar o lojista por mau uso, igual você deu o exemplo. Mas a principal vantagem da garagem é não fazer, na hora do contrato de financiamento, por exemplo, colocar seguro que a pessoa não pediu, o que é muito comum. Então, por exemplo, colocou um seguro dentro desse financiamento de que se pegar fogo o carro, tem um seguro que cobre. E a pessoa não pediu. E isso, o seguro é custoso. Então, aumenta a parcela da pessoa. Se você quiser colocar, você pode colocar com autorização do consumidor. O que você não pode é lesar o consumidor, que aí a gente se chama de venda casada. Por exemplo, eu vou comprar um carro com você, eu só quero que você financie aquilo que é o preço do carro. E aí, na hora que eu vou olhar a tabela, a nota, tá lá. Seguro X, seguro Y, seguro tal, mas eu não pedi isso. Aí você é obrigado a me ressarcir, porque eu já paguei. E ainda por cima você pode sofrer multa do Procon. Porque isso acontece, eu não vou citar nome de lojas aqui, mas grandes redes de loja que tem crediário colocam dentro o financiamento da compra seguro de casa, seguro de roubo de bolsa, seguro de roubo de carteira. E isso só vai aumentando a parcela do cliente. E isso não pode, isso é proibido, isso se chama venda casada. Tem muitas coisas que aí foge um pouco da parte da loja de veículos, que a pessoa não sabe. Por exemplo, tem uma lei estadual que já está em vigor, que tinha aquele mito que era assim, pessoas não podem entrar dentro do cinema com comida. De onde tiraram isso? Eu não sou obrigado a consumir o que tem dentro do cinema. Se eu quiser levar comida, eu levo. Você está me entendendo? Sim. E eu não sou obrigado a pagar um seguro que eu não pedi. E muita gente não sabe disso, né? Não sabe e é lesado e acaba pagando. É tudo questão de falta de informação. Se as pessoas brasileiras... Porque a gente sabe que, culturalmente, o brasileiro é um dos países que menos lê no mundo. E que menos conhece seu direito. Então, assim, não adianta você depois reclamar. Olha aqui, filha, tem um seguro de roubo de bolsa, mas eu não pedi isso. Porque às vezes acrescenta na parcela. Porque às vezes o próprio funcionário faz isso para bater uma meta. E isso é crime. Obrigado. Isso é crime, com pena de detenção ainda por cima. Outra pergunta também. A pessoa vai lá, compra um carro e daí, na emoção, ganha 3 mil reais, vai lá e compra um carro, paga a parcela de 1.500. Daí 3 dias volta, eu quero devolver. Ela não tem um motivo para devolver. O carro está perfeito, documentação mecânica, só que ela se arrependeu. Aí ela vem com aquele mito, não, tenho que devolver, eu tenho prazo para devolver. 7 dias. Até a gente ressalta, né, que o Celso Russomano, na matéria dele feita, fala que essa devolução ela é feita quando a compra é feita pelo site. Pela internet. E quando o cliente, a loja, leva o carro para cliente na casa, ela tem esse direito. Comprar do carro dentro da loja, não tem isso daí, né? É isso mesmo? Não, tá certo. A lei ela é bem explícita. Quando você compra o produto sem ver, então, por exemplo, faz de conta que eu quero comprar um carro com você, um Renegade que eu vi
Só que eu não moro em Bebedouro, eu falo, ó, me vende agora esse carro pelo status do WhatsApp. Você tem que tomar cuidado. Opinião de jurista. Não venda. Eu sei que também tem empolgação de vocês de vender. Mas não é o correto. Porque se essa pessoa anda 6 dias com ele para se exibir... Eu tô dando um exemplo básico. Vou comprar esse Renegade só para me exibir. Ah, e aí chega no 7º dia, me arrependi, quero devolver. Você é obrigado a devolver. Isso. Foi que o Celso Então, falou. eu te oriento, como jurista, a não fazer isso mais. A gente não faz isso. A gente trabalha com a venda só dentro da loja. O cliente vá, o cliente pode levar o mecânico, ele pode... Se for da cidade, falo nós da VRJ Veículos. Eu não autorizo o cliente pegar o carro e levar na cidade dele. Que você sabe que pode acontecer qualquer coisa. A pessoa, ela não é responsável. Então, o que é o certo? A gente sempre aconselha, não, pode trazer seu mecânico, ele pode, leva ele na nossa oficina, que é um parceiro nosso, pode levantar no elevador, pode fazer o que quiser. Isso é direito dele. Porque qualquer dúvida que a pessoa tiver, ela tem que tirar comigo. Isso daqui e tal. Se eu não souber, o mecânico meu vai estar lá para explicar para ele, né? Então, tem muitos também que tem essa daí, né? Ah, mas eu tenho esse direito de 7 dias. Não. Então, a gente estava conversando até antes. O cliente ele tem que saber que ele tem direito e tem obrigação. Como lojista também, tem direito e tem obrigações. Até quando o Celso Sumano falou, quando ele foi 90% do Código do Consumidor foi feito por ele, criado por ele, por causa de más pessoas também que tenta tirar proveito do cliente. E foi igual eu te falei, 90% do Código de Defesa do Consumidor foi criado para proteger o consumidor. Isso, por quê? Por causa de má pessoas. Em toda a área tem as pessoas de má fé e boa fé. Exato. Tá? Isso é em todo o ramo. A gente tem que deixar bem explicado, né? Só que o venda de carro ficou com uma fama. De picareta. Não, os caras querem levar vantagem. Então o povo vê muito isso em televisão. Chega na loja, vai comprar um carro. A quilometragem original. Tem laudo? Tem. A gente todos os nossos carros, a gente passa por um laudo cautelar. Isso é para nossa segurança também. E é obrigatório de vocês também. É mais que a sua obrigação também. A pessoa, talvez, Rodolfo, também outro ponto, a gente, quando compra o carro, a gente tem um sistema nosso lá, que a gente puxa a capivara inteira do carro, vamos dizer assim, né? Por quê? Você não sabe se aquela pessoa tem uma ação trabalhista, alguma ação que futuramente foi citada aquele veículo, ele possa vir... Se é um carro roubado, porque aí você pode ser incriminado por criminalmente. Receptação. Então, N problema que pode dar, que isso também isenta a gente. Tem problema, não vou pegar, tal, enfim. Então, a gente também se resguarda. Na hora de passar para o cliente, para o Rodolfo, ele está comprando um carro de qualidade, procedência. Isso é bom. Por quê? Nós comerciantes, nós não podemos viver do presente. A gente tem que viver do futuro. Por quê? O Rodolfo, ele comprou um carro um ano, futuramente ele vai trocar o carro dele. Primeiro lugar que ele vai lembrar, da onde ele foi bem atendido. Da onde cumpriu o que era para ser cumprido. Então, a intenção de um comerciante é isso. Pensar no futuro, não no hoje. Né? Então, e até uma... Desculpa te interromper, mas eu vou contar da minha experiência que foi com ele. Ele me orientou porque ele sabia que era o meu primeiro carro. Então ele falou assim, sempre verifica água, sempre verifica óleo, sempre verifica se o pneu tá cheio e calibrado, sempre verifica óleo do câmbio, sempre verifica questão de falha de eletricidade. Então assim, ele foi transparente comigo porque ele sabia que era o meu primeiro carro, que era a minha primeira compra. E eu tenho certeza que mesmo para quem não é inexperiente nessa área, você também dá as mesmas orientações. Sim. Porque o que eu digo é o seguinte, se metade de quem trabalha com loja fosse transparente na hora da venda, você pode ter certeza que 99% dos problemas não existiriam. Não existiria. Mas você trabalhar certo, a recompensa vem. Vem. Graças a Deus. Aí, a recompensa está aí. A 01 da cidade. Então, você trabalhar certo. Isso é o mínimo que pode fazer, né? Você ser transparente. Quando a gente vende o carro, é passivo de dar problema. Tem uma cliente, eu estava citando, ela deve estar assistindo nós aí, né, Nayara? Ela comprou um carro, revisado, chegou na cidade dela, Terra Roxa, deu problema.
Expliquei para ela, trouxe. Então, eu não só vendi o carro para ela. Ah, não, agora você traz o carro aqui para mim, você é obrigado. Ela, por lei também, ela tem que trazer o carro para mim. Não, fui lá, busquei com o meu mecânico, dei assistência para cliente. Certo? Ah, mas eu comprei o carro, vendi minha moto, eu tenho um médico em Barretos. Não, vai de Uber. Por quê? E como é que é? A gente andar certo, vem a recompensa. Me indicou para várias pessoas, inclusive uma está acabando de finalizar uma venda, uma compra hoje com a gente. Por quê? Você é transparente. Sim. Tem que ser transparente, tanto da parte do cliente quanto da parte do lojista, não é mesmo? Você sabe uma coisa onde muita gente não percebe, e é lesado todo santo dia? É em supermercado, que é a famosa falta de preço. Principalmente, é lesado na área... Eu tô fugindo um pouco dessa questão da loja, só para o cliente entender. Só para o cliente entender o quanto ele é lesado todo santo dia. Se você chega no supermercado, no açougue, e já tem carne moída na hora que você vai fazer a compra, você corre, não compra. Porque existe o risco de contaminação cruzada. Então, o que é isso? Um monte de carne exposta pode te dar uma bactéria, uma doença. Sim. Então, só para que o cliente entenda, em outras áreas, sem só na área do carro, essa questão de que não pode entrar com comida no cinema. Mentira, existe uma lei estadual que autoriza. Questão de supermercado, falta de preço. O que acontece? Muitos supermercados têm falta de preço no produto e a pessoa não sabe. Por lei, essa pessoa pode comprar esse produto pelo preço equivalente ao que está referente ao lado. Então, por exemplo, eu que adoro vinho, quero um vinho que custa R$300. Eu sei que custa R$300, mas não tem o preço. E do lado tem um vinho de R$29,90. O mercado é obrigado a me vender por R$29,90 por falta de preço. Por isso que existe o Procon. E o Procon, nisso, ele te dá a chance de você se redimir. O Procon, ele te dá uma advertência que você tem, que você tem 10 dias para se representar e corrigir o erro. Caso você não corrija, o Procon vai lá e te multa até R$2 milhões. Agora, essa questão da carne que eu falei, e é importante ressaltar, você que está escutando a gente e que gosta de comprar uma carne para fazer um churrasco, se for comprar carne moída, a carne tem que ser moída na frente do cliente. Não compre carne moída já embalada. Outra coisa, presunto, mussarela, salame exposto para o cliente, é obrigatório que tenha a marca do produto e a validade. Porque se eu estou comprando Sadia e eu estou comprando uma outra marca, eu estou sendo enganado, estou sendo lesado. Afirmação falsa enganosa. Então, é obrigado que o cliente seja sempre informado. Só que na correria do dia a dia, o brasileiro não fala, já está moída na hora, facilitou minha vida. Não. Você pode se lascar. No português, claro. Fugindo um pouco do juridiquês. Você pode se complicar. Então, a carne moída tem que ser moída na frente do cliente para não haver contaminação cruzada. E o que tiver exposto de frios tem que ter, é obrigado, a marca do produto e a data de validade. Porque existem diversos casos do próprio supermercado adulterar a data de validade, porque não vendeu tudo no dia. E aí quem que se complica? O cliente. E aí é onde vem o Código de Defesa do Consumidor e o Procon. Mas se todo mundo andasse certo, nem existiria Procon, nem existiria Código de Defesa do Consumidor. Uma outra dúvida também, que a gente tem, que os clientes querem saber, quando você compra um carro usado, a manutenção, troca de óleo, filtro, pastilha, essas coisas, a gente indica para a pessoa porque é um carro usado. Certo? Eu tenho que dar o carro para ele, o carro revisado, o mecânico foi. Mas para a pessoa que está comprando o carro, é bom ela fazer porque ela sabe que dali que ela comprou o carro, dali para frente é uma vida que segue com ela. Sim. Certo? É um investimento. Isso. Então, é bom a gente deixar explicar também que a pessoa acha, não, se eu comprei lá, ela fica o carro 3, 4 dias, 7 dias, um mês, aí ela vem na loja, não, mas aí você tinha que... Não, isso aí é um combinado, a loja não tem obrigação, né, de fazer isso daí para o cliente. Pode ser um combinado, mas juridicamente, a revisão a loja não é obrigada a dar para ela, né?
Não, a revisão tem que ser feita antes de vender. Não, pela gente, mas o cliente, eu quero que troca isso, a correia. Não. A gente não tem. Isso é uma obrigação dela que ela tá vendo que, como se diz, ela tá criando uma vida dali para frente. Aí ele vai saber que daqui 10 mil quilômetros ele tem que trocar o óleo, a correia. Mas aí a gente entra na questão do diálogo. Se você explica pro cliente, tem isso, aquilo que precisa ser feito por você, cliente... Eu faço isso. Okay. A loja faz. Fala, agora, se você, como vendedor, é omisso, a obrigação é sua. Tá? Por isso, diálogo e transparência. 2 palavrinhas simples na hora de vender. Diálogo e transparência. Porque se você, no ato da venda, não explicar tudo isso, é você, dentro de 90 dias, que vai ter que fazer. Não importa. Correia, óleo e tudo. Se você não deixar explícito, é você. Certo. Mas porque é bom, por isso que é bom ressaltar também, né? A obrigação é sua. Isso é obrigação é sua. Do cuidado cliente, do veículo, cliente. Sim. Agora, se for uma pessoa, supondo que você sabia que a correia dentada já estava com um probleminha e você não explica e deixa ela sair da loja naquela empolgação que todo mundo gosta de sair, né? Oba, comprei um carro novo. E você sabia, você foi omisso. E se dá um problema, a obrigação é sua. Mas aí vem um outro lado também do X da questão. Porque a correia dentada, aí a gente tem, vamos dizer assim, se estourar a correia dentada com o cliente é mau uso. Não, sim. Certo? Então, o que é a obrigação do cliente? A obrigação do cliente. Quando comprar o carro, a pessoa ela vai levar no mecânico dela. O mecânico vai ter que orientar ela. Roger, o mecânico falou que a correia dentada tá. Vamos chegar num acordo, tal. Mas se a pessoa comprou o carro, andou o carro 30, 40 dias, estourar a correia dentada, isso já entra lá no mau uso. Tudo bem, mas ressaltando, desde que você tenha explicado isso para a pessoa no ato da venda, a responsabilidade é do cliente. Porque isso é bom você explicar. Se você não explicar, é sua. Até eu costumo falar que lá na loja, a gente colocou um áudio e filmagem. Você pode ver que a hora que você entrar lá, vai estar lá. Você está sendo filmado e por áudio. Por quê? Existe muito cliente também que age de má fé com a gente. Uhum. Até aconteceu um caso logo no começo que a gente assumiu no ano. Vendemos um carro. Cliente, eu não posso vender o carro com dívida, correto? Não pode. Só que eu vendi e falei, tenho 2 parcelas de PVA em aberto ainda. Então, daqui para trás eu paguei como você está comprando, chegamos a um acordo, ele aceitou, tal, ficou o carro. Depois de 30 dias ele foi transferir o carro, ele me ligou e falou, Roger, você não falou que tinha isso daí. Eu falei sim, não, e ficou naquele debate. Fui lá, puxei na câmera. Mandei para ele, mostrei para ele, que eu tinha falado para ele, nós chegamos num acordo e falei, as 2 parcelas restantes ficaram, desculpa, então tudo isso que a gente tem, toda a segurança, você ter é tudo pra gente se resguardar. Tudo pra gente, lojista se resguardar. Falou, não, eu te falei para você sim. Uma também, a pessoa pode esquecer, mas não lembro que você falou. Não, mas tá aqui, eu falei para você. Então, tudo que a gente pode se resguardar, até... caso juridicamente, isso é até uma ação de um lojista também daqui da cidade. O advogado do cliente alegou que o contrato foi assinado sem o consentimento dela, porque o contrato de banco tinha várias folhas, ele foi assinando, que não queria ler tudo. Ponto. Resumiu. O juiz pediu pro lojista, e aí, a pessoa falou isso. Ele foi lá na Câmara, provou que tinha tudo aquilo, estava certo. E a pessoa tinha ciência, e essa pessoa concordou, tal. A causa foi ganha pelo lojista, porque ele provou que tudo que ele falou foi verdade. Quem estava agindo de má fé, não sei se é a palavra certa, agindo, ou se não sabia, era o cliente. Então, tudo que a gente, lojista, puder fazer para se resguardar também, é bom. E como você falou, as palavrinhas, tudo que é conversado, tudo que é explicado para o cliente... não tem problema. Não. Você não vai ter 100%, eu vou falar até 100% com certeza que você não vai ter problema com o cliente. Tudo que você explica, o carro tem isso, foi feito aquilo. Ponto. Não tem problema, foi feito aquilo. Apresentar o laudo cautelar. Isso. Outra questão também, Rodolfo. Eu vendi um carro para um cliente de Andeara.
Expliquei para ele, ó. Foi feito um retoque no para-choque. Porque o Honda Civic, ele é baixo. Ele é baixo. Ele levou o carro. Depois de 20 dias, ele sendo um advogado, ele mandou para mim que ele queria devolver o carro. Eu falei, por quê? Não, porque o carro tem uma avaria. Eu falei, mas eu te falei para você. E outra coisa, perante a lei, a Código de Defesa do Consumidor, ele dá a obrigação minha, o que você falou aqui agora, tudo que é oculto, tudo que é visto, eu não sou obrigado a garantia. Ah, tinha uma lanterna quebrada. Não, aí você viu, você tinha que ter me questionado. Aí vai ficar naquela. Não, a lanterna foi você que quebrou. Quem prova que não foi ele que quebrou? Correto? Exato. Aí ele questionou, aí acabamos acertando, tudo certinho, ele veio e pegou outro carro. Mas ele tinha ciência que o para-choque foi pintado. E você vê que a cautelar deu o apontamento no para-choque, o carro era inteiro, deu apontamento, mas ele tinha ciência. Aí, como ele falou que ele quis citar para mim que era advogado, não sei se foi uma maneira de querer me intimidar, eu falei, não, mas aí isso também não intimida, porque a gente também sei dos nossos Aí você falou, eu tenho um amigo que chama Rodolfo, que entende disso, eu vou chamar ele aqui também. Aí eu falei para ele, não, isso não. A obrigação do lojista é tudo aquilo que é oculto. Correto? Não, nem sempre. Ué, se a pessoa, vamos lá, a pessoa vai lá na loja, ela viu um carro, correto? Aí ela tem direito, daqui uma semana ela volta e fala que a lanterna estava quebrada. Quem me garante que não foi ela que quebrou? Por que ela não reclamou no ato da compra? Ah, não. Nesse sentido, sim. Mas o que eu quero ressaltar é que nem sempre só o que é oculto é responsabilidade de vocês. Entendeu? Nem sempre. Porque sempre no direito não existe. É tudo variável. É tudo passível de acordo. Tá? O vício oculto são vocês dentro dos 90 dias. Motor, câmbio, pane elétrica, qualquer coisa, vício oculto, são vocês. Agora, se a pessoa no ato da compra viu que já estava quebrado e não quis reparar, aí a culpa não é de vocês, porque ele viu. Agora, se ele não viu e nem vocês, e tá dentro dos 90 dias, são vocês que resolvem. Não, uma lanterna quebrada não é obrigação. O artigo 26 do Código, eu vou questionar você, o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala bem explícito. A garantia é tudo aquilo que não vê. Correto? O artigo 26 diz, ó, tem 90 dias de prazo, tudo aquilo que o cliente não vê, como tudo que fique oculto. Oculto é o motor, você não sabe o que tem dentro. Sim. Ah, mas Roger, eu vi que esse carro foi pintado. Vamos dizer assim, uma porta que tem. Não afetou a estrutura do carro. Mas eu te falei. Então, mas era isso que eu estava te explicando. Se você avisou e ele sabia, a responsabilidade não é sua. Agora, se você não explicou e não falou, a responsabilidade é sua. Mas por que a responsabilidade é minha? Vamos dizer, até para quem está assistindo a gente entender. A pessoa viu o carro. Aí, de repente, ela me reclama daqui 90 dias. Eu não falei nada para ela que o carro tinha um risquinho. Mas ela viu o carro. Mas... Isso que eu falo, é estrutural do carro. O estrutural. A gente falou, as obrigações, a gente sabe que é tudo que é oculto. Mas tudo que é visto, o carro, tudo que a pessoa foi lá, viu, tal, de repente, daqui 30, 40 dias, ela vai, Roger, mas tinha um trinquinho no para-choque. Roger, esse carro aqui tinha um risco. Isso para quem está assistindo entender a gente. O primeiro ponto, então, já que você deu o exemplo do risquinho, ou de uma batida na porta, antes de vender era de você reparar. Isso. Correto? Correto. Agora, se você vendeu com aquilo e a pessoa aceitou no ato da compra, aí já não cabe a vocês a responsabilidade. Assim, tem muitas coisas que a gente, lojista, eu pego um carro, tem um risquinho. Eu não vou reparar aquele risco para não tirar a originalidade do carro. Eu explico, eu falo pra gente. Até porque quando o cliente compra, ele também tem que fazer a vistoria para transferir. Isso. Aí que a gente fala... que quando nós da VRJV, quando a gente vende, a gente fala para o cliente, ó, esse carro tem isso daqui, isso, tem esse risquinho. A gente não pinta para não tirar a originalidade do carro. Porque de repente o cliente pega, ele leva no funileiro dele, mas aqui, talvez foi um riscado que riscaram a porta por má fé, e você manda pintar, aí vai ficar um retoque. Então você deixa a pessoa, que eu posso fazer? Nós lá faz. Não, eu tô te mostrando, mas eu te dou pintado para você. Se você quiser, você pode levar no funileiro que a gente faz. Mas ela tá comprando um carro ciente que ele tinha um risco. Não, aí nesse sentido... Aí volta no que você falou, né? Tudo é o diálogo.
A gente tem que ter o diálogo entre o cliente... Aí, nesse sentido, eu dou razão a você. Mas para evitar prejuízos para você, igual dessa situação, se veio com o para-choque X, se veio com uma batida na porta, antes de vender, repara. Isso. Quais tipos de vistoria ou inspeção o cliente pode solicitar antes de finalizar uma compra? A principal é a vistoria cautelar e o histórico do veículo. Por quê? Vistoria cautelar aponta tudo aquilo que o cliente precisa saber sobre o carro, correto? E o histórico do carro, o que é? Se é carro de leilão, se já foi carro roubado, porque talvez é que vocês agem na boa fé. Mas se uma pessoa no ato de querer comprar o carro para vender logo, não faz nada disso, o que acaba acontecendo? Você vai se ferrar. Então, para o cliente ter garantias e você se proteger, laudo cautelar e histórico do carro. Porque se você pega um carro roubado e você não sabe porque você simplesmente não fez nenhuma vistoria, você pode ser preso até por receptação. Isso. E mesmo não tendo culpa, entendeu? Então, é o laudo cautelar que você tem que apresentar e o histórico do carro. Isso é bom pra gente também, né? Ambas as partes, né? É bom para ambas as partes. Para fazer uma coisa certa, tem que ter tudo isso. Porque hoje, como se diz, né? O velho ditado, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Tem o cuidado, ainda a gente acaba ainda tendo uns deslizes, uns problemas. E mesmo com o cuidado que a gente tem. Vive com seres humanos, com pessoas que pensam diferente, com pessoas que agem de forma diferente, de boa e má fé. Má fé. Isso. Então, por isso que como a gente vale ressaltar, nada como ser transparente e ser verdadeiro e ser honesto. Hoje em dia, a pessoa ser honesta, quando aparece na televisão, a pessoa achou uma carteira que lá repercute de uma forma, por quê? E não era para ser assim, né? Não. Era para ser o contrário. Puta, fulano roubou uma carteira. Não, mas hoje por quê? Porque isso é raridade hoje, né? No mundo que vivemos hoje, né? Exatamente. Então, até volto a falar, né, para você que está ouvindo. Tudo que começa certo vai terminar certo. Não tem como dar errado. E que começa errado, não tem como terminar certo. Não, e tudo que começa errado, termina errado. É isso mesmo. É um ditado simples, mas que ele é verdadeiro. É isso aí, galerinha. Hoje, nosso bate-papo foi com o nosso amigo Rodolfo Mauro, jurista especializado em direito do consumidor. Espero você na próxima e vai lá tomar aquele cappuccino com Nutella na VRJ, a 01 da cidade. E que é gostoso, hein? Que eu já provei. E eu queria também te agradecer pela oportunidade de Tamo junto. Muito obrigado, meu amigo. Ter lembrado de mim. E o que você precisar contar comigo, fique à vontade. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao direito do consumidor, me sigam lá no Instagram, Rodolfo C. Mauro, que eu ajudo, tá? Então, pode ficar tranquilo, tudo que vocês precisarem, eu estou à disposição. E para mim também é uma oportunidade de esclarecer as dúvidas que muitas pessoas têm por falta de não conhecimento. Então, eu te agradeço. Mais uma vez, Rodolfo. E você tem um cliente eterno aí, viu? Obrigadão, hein? Isso aí, galera. Vem pra 01, chama no certo.